Now, canal de protagonistas. Este programa é patrocinado por Banco Inter, Banca de Empresas. O Negócios está no ar, seja muito bem-vindo. O setor do vinho está a atravessar uma crise de acumulação de estoques sem precedentes. Em entrevista ao Negócios, João Portugal Ramos, uma referência nos vinhos portugueses, não tem uma bala de prata para a crise que o setor atravessa. O produtor, com vinhas no Alentejo e no Douro, diz, no entanto, ser preciso deixar o mercado funcionar. Em plena vindima, o setor do vinho está a braços com uma crise de acumulação de estoques sem precedentes. Mas como se resolve? Apesar dos mais de 30 anos de experiência, o produtor João Portugal Ramos confessa que não sabe. Isso é $1 million question, não é como se diz. Agora, de facto, estamos a atravessar um momento muito mau, muito difícil. Embora não tenha uma solução para uma crise que resulta de múltiplos fatores, combinando mais produção e importação com menos consumo, o enólogo defende menos intervenção no mercado e uma maior aproximação entre as práticas das diferentes regiões vitivinícolas. Às vezes, excesso de legislação até pode ser contraproducente. As regiões portuguesas, todas ótimas, como tenho dito, também acho que deviam afinar pelo mesmo diapasão. Não faz sentido regras diferentes de região para região, não faz sentido as comissões serem diferentes, não faz sentido também haver benefícios diferentes, por exemplo, nesta crise que se fala agora, e o apoio à destilação, porque há de haver valores diferentes de região para região. Portugal compra vinho fora porque o que produz não cobre o consumo e a exportação, e o elevado volume de importação de vinho, sobretudo espanhol, joga um papel de relevo na atual crise. Mas para João Portugal Ramos, que nunca importou, o problema não está só na quantidade, mas também na eventual falta de transparência para com o consumidor. A parte do vinho importado também é uma coisa importante. Nós estamos no mercado livre, portanto, importar vinho não é proibido, deve ser bem identificado. Eu acho que deve ser identificado uma pessoa saber quando está a beber um vinho português ou quando está a beber um vinho que não é português e que é vendido como tal. Há vários exemplos desses que, no fundo, é de alguma forma enganar o consumidor. João Portugal Ramos, que produz marcas como o Marquês de Borba, teve no ano passado um dos melhores anos de sempre, com a exportação a representar 2/3 dos 32 milhões de faturação. E do setor do vinho para as telecomunicações, a Digi tem relatado dificuldades em entrar em Portugal. Até agora, a operadora romena não fechou acordo com nenhuma das 3 grandes operadoras em Portugal para o roaming nacional. O Negócios contactou a Anacom para saber se o supervisor iria mediar a situação, uma competência, aliás, que está prevista na lei, mas fonte oficial assegurou que não. Por outro lado, a Anacom confirmou estas dificuldades para a Digi. As propostas da Mel, NOS e Vodafone não foram satisfatórias, segundo as palavras da própria operadora romena. E em economia, nos primeiros 6 meses deste ano, os portugueses enviaram quase 2 mil milhões de euros para Portugal. Janeiro foi mesmo o melhor mês em termos de remessas. A este ritmo, o país pode mesmo vir a registrar um novo recorde. Na primeira metade deste ano, os imigrantes portugueses enviaram dinheiro para o país num montante próximo de 2 mil milhões de euros. É um valor que representa máximos para um primeiro semestre na série do Banco de Portugal, que recua a 1996. Face ao mesmo período do ano passado, trata-se de uma subida de 1%, quando foram transferidos para o país 1.969 milhões de euros. A este ritmo, e à semelhança do que aconteceu em 2023, o montante das remessas deverá mesmo atingir um recorde no conjunto dos 12 meses, já muito próximo dos 4 mil milhões de euros. Só no mês de junho, os imigrantes portugueses enviaram pouco mais de 346 milhões de euros, uma subida superior a 5% face a maio. Ainda assim, janeiro é até agora o mês do ano em que entraram mais remessas, com um total de 352 milhões de euros. Os dados avançados mensalmente pelo Banco de Portugal não têm o detalhe da origem, mas há geografias que se mantêm como as que concentram o maior peso, nomeadamente a Suíça, França e Reino Unido. No caso da Suíça, as remessas enviadas pelos imigrantes para Portugal representam praticamente 3/4 do total em 2023, tendo assim ultrapassado a França. Em Portugal, as remessas são uma importante fonte de rendimento de muitas famílias. Os dados mais recentes, referentes a 2022, revelam que o país é o segundo da União Europeia, logo a seguir à Roménia,
onde o montante de dinheiro enviado pelos imigrantes é o mais elevado. E os consumidores europeus estão mais pessimistas em relação ao crescimento económico na zona euro nos próximos 12 meses. Já os portugueses, que têm habitualmente expectativas mais baixas, quando comparados com os congêneres europeus, destacam-se entre os consumidores que menos temem uma atividade fraca entre as economias da moeda única. A conclusão consta do inquérito da conjuntura mensal de julho do Banco Central Europeu, publicado na passada sexta-feira e que foi realizado junto de 19 mil consumidores de 11 dos 20 países da zona euro. O aumento do pessimismo em relação à economia é transversal a todos os países analisados, com exceção da Alemanha, Itália, Irlanda e Áustria, onde há uma tenue melhoria. E da economia passamos para os mercados. O mercado da dívida está a atravessar uma nova fase. O divórcio entre ações e obrigações esteve de volta, o fosso entre as obrigações europeias e norte-americanas encurtou-se e as apostas nos derivados sobre obrigações estão em alta. O novo xadrez está montado e está assim na hora dos traders mexerem as peças e pode mesmo haver boas notícias para a dívida portuguesa. A estratégia de investimento nas obrigações está a mudar numa altura em que a dívida e as ações estão novamente, e ao final de alguns meses, a registrar uma correlação negativa, ou seja, em que o desempenho de ambas as classes de ativos segue diferentes direções. Na hora de compor uma carteira de investimentos, esta correlação negativa pode funcionar como uma espécie de guarda-chuva para proteger da incerteza, já que o fraco desempenho das ações não terá necessariamente de afetar as obrigações e vice-versa. Olhando só para as obrigações, o spread entre os juros da dívida europeia e norte-americana tem vindo a encurtar-se. Neste contexto, e antes do arranque de Jackson Hole, o simpósio da Reserva Federal norte-americana que terminou este fim de semana, os investidores fizeram uma aposta de 1,5 mil milhões de dólares sobre a dívida e a alavancagem em futuros sobre as Treasuries e bateu um novo recorde. Os analistas recordam que, com o aumento da rentabilidade desta classe de ativos, a procura tem aumentado. Pela Europa, há dívidas que se destacam, incluindo a de Portugal. Os juros das obrigações nacionais a 10 anos têm vindo a reduzir a diferença face à taxa de rendibilidade de referência das obrigações alemãs a 10 anos. Atualmente, o spread anda na casa dos 58 pontos base, à boleia do bom contexto económico, mas os analistas da General Investments abrem a porta para que este diferencial se reduza ainda mais, tornando a dívida portuguesa mais atrativa. Neste momento, o juro pedido pelos investidores pelas obrigações portuguesas a 10 anos no mercado secundário já é negociado abaixo da yield dos títulos da vizinha Espanha e de França para a mesma maturidade. E para aprofundar este tema, tenho comigo em estúdio o Ricardo Seabra, diretor de investimentos do BIG. Muito obrigado, Ricardo, por estar aqui connosco em estúdio. Muito bom dia. A primeira pergunta que lhe faço é: esta rentabilidade vai se manter no mercado obrigacionista? Rentabilidade em termos de... das obrigações e daquilo que é a rendibilidade dos juros no mercado da dívida. É assim, falando assim, então, em termos gerais, os movimentos que temos visto mais pronunciados na dívida têm sido derivados, então, a esta alteração previsível de taxa de juros, de ciclo de taxa de juros. A Europa já iniciou esse ciclo e agora o próximo movimento mais relevante será, obviamente, então, a Reserva Federal, como o Banco Central da Moeda de Reserva Mundial tem ainda mais influência, então, com os movimentos do Banco Central Europeu. Portanto, eu diria, respondendo à sua pergunta, que a grande parte do movimento já se viu nos últimos meses, ou seja, o tal descontar do começo do ciclo de taxa de juros e de baixa taxa de juros, que estamos neste momento, o mercado está a perspectivar cerca de 8 cortes até daqui a um ano, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E é uma perspectiva demasiado otimista, a seu ver? Eu acho que é uma... dos dois lados do Atlântico, vamos descer cerca de 200 pontos base, ou seja, na Europa de cerca de 4% para perto de 2%, nos Estados Unidos de perto de 5% para 3%. Há aqui também diferenças entre ritmos de crescimento e vamos para um nível de taxa de juro que é um pouco acima do que vimos nos últimos cerca de 20 anos, que eram taxas de juros quase zero, às vezes até negativas. Numa economia que se avizinha
linha mais inflacionista do que tivemos então nessas décadas passadas, acredito que neste momento temos então um desconto que é justo para aquilo que é perspectivado em termos económicos para a frente. E olhando para o mercado secundário, em concreto para Portugal, o spread da yield da dívida há 10 anos tem vindo a reduzir-se face à referência no bloco, que é a dívida alemã. Há aqui analistas que apontam para que esta redução, apesar de ser bastante expressiva, ainda possa haver ainda um maior encurtamento face à yield alemã. Acredita partilha esta linha de opinião? Eu acho que o spread da dívida portuguesa tem sido favorecido por várias variáveis, algumas internas, outras externas. Portugal tem tido uma performance orçamental superior à espanhola e à francesa e por essa via os spreads portugueses estão mais apertados, ou seja, é descontado menos risco para a dívida portuguesa do que esses parceiros europeus, por via então desse equilíbrio orçamental superior, mas também existem aqui alguns fatores técnicos. Por exemplo, o mercado da dívida portuguesa não é tão grande como das congêneres espanhola e francesa, portanto o efeito das compras do BCE, que obviamente estiveram mais para trás, tiveram um impacto muito superior, ou seja, a criar escassez então, no mercado português, que não tiveram tanto esse impacto nas dívidas espanholas. Portanto, o spread apertado de Portugal também é favorecido por esse efeito de maior escassez devido ao programa de compras do BCE que tivemos no passado. Portanto, juntando esses elementos, parece que as estrelas estão todas alinhadas neste momento e, se bem que Portugal continua a crescer bem, continua com um equilíbrio orçamental favorável, acho que vai ser difícil haver mais boas notícias para juntar então estas estrelas alinhadas que falávamos há pouco. E atualmente os juros de Portugal estão abaixo daquilo que é a yield espanhola no mercado secundário e também da yield francesa, como falávamos aqui. Na parte de França também houve aqui uma questão ligada à crise política. O BCE já lá vão as compras e as injeções de liquidez, a economia também entra numa fase mais complexa. Podemos dizer, pode haver aqui ou seja, Portugal pode não voltar atrás, mas a dívida francesa e a dívida espanhola melhorar e, portanto, as yields aproximarem-se mais e termos Portugal de novo acima da yield espanhola ou da yield francesa? É assim, historicamente é normal ver Portugal com mais prémio de risco do que Espanha ou França e, como notámos e bem, França está muito afetada por esta questão de instabilidade política que vai atrasar muito o seu processo de consolidação orçamental que precisa de iniciar. Tem déficits elevados e não está a mostrar um controle desse déficit. Eu diria que depende muito do nosso horizonte temporal. Dentro de um ano não esperaria isso, porque os problemas, então, especialmente esses políticos de França, não se vão resolver num ano. Agora, ao longo de 5, 10 anos, o mais provável é que a relação histórica entre estes países se verifique. Também são países que têm outra capacidade de crescimento, outra dimensão, mas para já Portugal está, como falávamos, numa performance muito interessante e não se vislumbra que não há nada de óbvio no horizonte para retroceder neste processo. E, portanto, acreditamos, falava aqui há pouco de equilíbrio orçamental, que não haverá aqui uma dor de cabeça nem para o IGCP nem para o Ministro das Finanças em termos daquilo que pode ser o peso dos juros no orçamento. Não se espera um agravamento? O IGCP tem feito o seu trabalho. Portugal tem um risco de refinanciamento, porque todos os anos então tem que refinanciar parte da sua dívida e, face aos congêneres europeus, é dos países com menos risco de refinanciamento a 1 e também a 5 anos, portanto temos uma dívida bastante bem distribuída ao longo do tempo. É certo que no último ano tivemos então as subidas de taxas de juros que todos vimos e que essas novas emissões foram emitidas a taxas de juros superiores ao que tínhamos no passado, na última década. Mas o peso dessas novas emissões não é suficiente para alterar materialmente então o custo da dívida no orçamento. Aqui alguns, um incremento de 2,2% para 2,3% do PIB, grosso modo, não é relevante então para o orçamento. E com estas boas notícias que nos dá, fechamos assim esta entrevista. Muito obrigado, Ricardo, por ter estado aqui connosco. Ricardo Seabra, do diretor de investimentos do Banco BIC, que nos ajudou assim a pensar sobre aquilo que é e o que será o desempenho da dívida portuguesa.
E entramos na reta final da lista dos mais poderosos de 2024. E o 10º lugar neste ranking de negócios é ocupado pelo presidente da China, Xi Jinping. O presidente chinês é presença assídua no ranking dos poderosos desde 2015, mas nos últimos anos tem descido de posição. Ocupa agora o 10º lugar. Há 10 anos à frente dos destinos da China, Xi Jinping assistiu, e há quem diga que protagonizou, uma deterioração das relações do gigante asiático com o mundo ocidental. O líder, que em 2012 era visto como desempoeirado para a tradição chinesa, está hoje em rota de colisão não só com os Estados Unidos, mas mais recentemente com a União Europeia. Bruxelas já anunciou até tarifas à importação de carros elétricos chineses que podem ultrapassar os 36%. Estas guerras comerciais vêm agravar o clima geral de desagrado político com a China, que, sob a liderança de Xi, se tem tornado cada vez mais autoritária. E as dificuldades não se sentem só no plano internacional. A economia chinesa continua tremida, com taxas de crescimento aquém do esperado. A pandemia de Covid-19 pode ter ficado para trás, mas as sequelas ainda se fazem sentir e são agravadas por uma crise do setor imobiliário que tarda em sarar. Os preços das casas novas estão a cair ao ritmo mais acelerado da última década e o número de casas penhoradas listadas em leilões aumentou 35%. As notícias que saem da China dão conta de um mercado de trabalho estrangulado, com um elevado desemprego jovem, aumento das execuções hipotecárias, dos protestos, dos suicídios, do crime e até de episódios de violência. Este caldo é uma particular ameaça para um regime que valoriza, acima de tudo, a estabilidade, mas as crises não são novidade para Xi Jinping, que a tudo tem resistido. Recentemente, durante o 3º plenário do Comitê Central, o líder da maior nação comunista do mundo pediu ao país fé inabalável na sua estratégia política. Será ver para crer. E voltamos a Portugal, onde a Transtejo quer arrancar na segunda metade de setembro com as operações dos novos e polémicos navios elétricos. No entanto, a conclusão da construção do último posto de carregamento só deverá estar pronto no final do ano. A Transtejo prevê que a nova frota de navios elétricos comece a operar na segunda quinzena de setembro, na ligação entre o Seixal e o Cais do Sodré. No entanto, a realidade é que, nessa altura, ainda não estarão concluídas todas as 5 estações de carregamento de energia em terra nos terminais fluviais do Seixal, Cais do Sodré, Cacilhas e Montijo. Em resposta a questões colocadas pela deputada do PCP, Paula Santos, o Ministério das Infraestruturas adianta o calendário de obras e revela que a estação do Montijo deve ficar concluída no mês de agosto. Já a primeira estação de carregamento do terminal fluvial do Cais do Sodré deverá ficar concluída em outubro e a segunda em dezembro. O contrato para a construção e fornecimento das estações de carregamento para a frota elétrica da Transtejo foi celebrado no início de outubro de 2022, com o agrupamento da CME no valor de 14,4 milhões de euros. Na altura, o contrato tinha um prazo de execução de 396 dias, ou seja, a entrada em funcionamento dessas estruturas deveria ter acontecido no segundo semestre de 2023, mas o calendário acabou por ser outro. Além disso, de acordo com uma outra resposta à deputada Paula Santos, o gabinete de Miguel Pinto Luz confirma que os navios elétricos estão a ser carregados com geradores, que foram alugados ao grupo Vendap pelo preço mensal de 10 mil euros mais IVA. Foi em 2020, o governo de António Costa lançou um concurso para comprar 10 navios elétricos para a Transtejo, mas o fornecimento das baterias para 9 deles não ficou previsto. A Astilha Rosgondan, que ganhou esse concurso, esteve para ficar responsável pelo fornecimento dessas baterias, mas o Tribunal de Contas recusou o visto prévio a esse ajuste direto aos taleiros espanhóis. O governo teve então de lançar um novo concurso, que foi ganho pela mesma Astilha Rosgondan, e até ao final deste ano está prevista a entrega de mais 2 navios, e os restantes 3 em 2025. E é esta a notícia que faz a manchete da primeira página do Negócios. A Start Campos de Sines já teve ok da REN para a ligação à rede. A empresa de centro de dados assegura a capacidade de 1,2 gigawatts. O diploma de bar aberto, um regime excepcional, criado para zonas de grande procura, motivou buscas da operação Influencer. No destaque fotográfico, olhamos para o setor do vinho, com uma entrevista ao produtor de referência João Portugal Ramos, que afirma que não faz sentido regras diferentes entre regiões de vinhos. Olhando para a economia, as remessas dos imigrantes abrandam, mas estão a caminho de um novo máximo e ainda em empresas
Os elétricos da Transtejo arrancam sem todos os 5 carregadores. Em telecomunicações, continuamos a olhar para a Digi. A Anacom atenta a dificuldades da operadora romena nos serviços de roaming. E em mercados, olhamos para obrigações com a dívida a render mais. Os traders olham para o risco. E continuamos o ranking dos mais poderosos no negócios para o selecto grupo dos 10 com mais poder de fazer acontecer. E a 10ª posição é ocupada pelo presidente chinês Xi Jinping, que representa a segunda maior economia mundial, mas soma-se os obstáculos. Perdeu fulgor e poderes. E fazemos agora a pausa habitual para medir o pulso aos mercados financeiros. Para isso fazemos já a ligação direta à redação do Negócios, onde está a Bárbara Cardoso. Muito bom dia, Bárbara. Quais é que são os principais movimentos na Bolsa de Lisboa? Bom dia, Fábio. A Bolsa de Lisboa está a negociar em baixa, com o principal índice nacional a desvalorizar perto de 0,2%, com 8 cotadas no vermelho, 4 no verde e outras 4 praticamente inalteradas. A liderar as perdas a esta hora está a construtora Mota-Engil, que cai perto dos 2%, acompanhando as perdas sentidas no setor da construção nas principais praças europeias. No entanto, ainda assim, a cotada que mais cai é a Mota-Engil, aliás, o BCP. O Banco Português encontra-se a cair perto de 1% e afasta-se da fasquia dos 40%, dos 40 cêntimos por ação que ultrapassou na semana passada. A completar o pódio das perdas está a Altri, que cai perto de 1%, acompanhada ainda pela Ibersol. Ainda do lado das perdas está a EDP Renováveis, que cai perto de meio ponto percentual, e a travar as maiores perdas, ou seja, a ganhar mais, está a Jerónimo Martins e a Galp. As duas cotadas avançam perto de meio ponto percentual e a petrolífera está a beneficiar dos preços em alta do barril, do crudo de petróleo, nos principais mercados internacionais. Muito obrigado, Bárbara Cardoso. A Bárbara que nos ajudou assim a fazer um ponto de situação dos mercados financeiros por esta hora. E da Bolsa, vamos para as bombas de gasolina. Os preços médios do gasóleo e da gasolina vão descer a partir desta segunda-feira. O gasóleo passará a custar 1,5 € por litro, com uma descida de 3,5 cêntimos. Já o preço da gasolina vai passar a 1,65 € por litro, são menos 4,5 € em relação à semana passada. E a Start Campos recebeu luz verde da REN para mais do que duplicar a capacidade de ligação à rede do mega centro de dados em Sines. O ok da REN surge um ano depois da polémica em torno do diploma de bar aberto que motivou buscar na Operação Influência e levou à admissão de António Costa. Com fasquia a aumentar para 1,2 gigawatts, o mega centro de dados em Sines vai ter a maior capacidade de ligação da Europa. A Start Campus recebeu luz verde da REN para mais do que duplicar a capacidade de ligação à rede do data center, quase um ano depois da polémica em torno do chamado diploma do bar aberto, que motivou buscas no âmbito da Operação Influencer e levou à admissão de António Costa. Na altura, o Ministério Público suspeitou que a elaboração e publicação em Diário da República do diploma foi acelerada para beneficiar a Start Campus. Em causa, terá estado uma percepção de que a responsável pela pasta da energia que assinou o diploma, Ana Fontoura Gouveia, era mais resistente e menos ágil do que o antecessor, João Galamba, nos processos do megacentro. A Start Campus anunciou ainda um investimento de 20 milhões de euros na compra de transformadores à Siemens para alimentar o desenvolvimento do projeto, que prevê a construção de 6 edifícios. De acordo com a empresa, os equipamentos vão apoiar a construção e adaptação do segundo edifício do data center, que deve estar concluído em 2026. Já a totalidade do projeto deve estar funcional em 2028. A Start Campus prevê atingir os 300 milhões de euros de investimento no projeto até ao final do ano e duplicar o valor no próximo. O reforço da capacidade de ligação à rede do mega centro de dados poderá levar a que o investimento inicialmente previsto de 3,5 milhões de euros acabe por ultrapassar esse valor. E porque em agosto já são conhecidas as notas da primeira fase de acesso aos cursos de Economia e Gestão. A licenciatura de Economia da nova SBE subiu este ano ao nível dos cursos com nota de 18 valores. Foi esta a classificação do último aluno a entrar na licenciatura da Faculdade de Carcavelos. Face ao ano passado, registra-se uma subida, uma vez que a nota do último aluno a entrar foi então de 17,35 valores. A Faculdade de Economia FEP da Universidade do Porto voltou a ser a segunda escola com a nota de entrada mais elevada, com o último aluno
UNE, a ter uma média de 17,83 valores. O pódio foi fechado pela Universidade do Minho. Já quanto aos cursos de gestão, há uma troca de lugares. A Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que tem o valor mais elevado do último candidato. Os cursos de gestão da Universidade Nova e do Minho fecham o pódio. A Universidade do Minho ultrapassou assim a de Aveiro. O endividamento da economia, excluindo o setor financeiro, subiu no primeiro semestre 15,6 mil milhões de euros, com a evolução do PIB a permitir ainda assim uma descida significativa do peso do endividamento entre o setor privado. Já no setor público, a situação é o oposto, já que o rácio da dívida voltou a subir. Os dados do Banco de Portugal indicam que no final do primeiro semestre a dívida da economia atingia 811,3 milhões de euros. Para o aumento nominal da dívida, contribuiu largamente o setor público, incluindo as administrações, mas também as empresas públicas. E um terremoto de magnitude estimada de 5,3 foi sentido em Portugal continental, Gibraltar, Marrocos e Espanha. O sismo aconteceu às 5 horas e 11 minutos desta segunda-feira. Até ao momento, não foram registrados quaisquer danos ou feridos. De acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, o sismo localizou-se a uma profundidade de 5 km. O sismo registrou-se a 76 km do sudoeste de Setúbal e a 58 km do sudoeste de Sesimbra. De acordo com a informação obtida pelo UNAU, o abalo foi sentido um pouco por toda a Lisboa, mas também em Aveiro, Porto e Sines. Há mais de 40 anos que não se registava um terremoto tão forte em Portugal. De acordo com a escala de Richter, os terremotos classificados de acordo com a sua magnitude, este é considerado moderado. E relativamente a este tema, os telemóveis Android enviaram esta madrugada uma notificação para alertar para o sismo de 5,3 que foi sentido em diversos pontos do país. O sistema de alerta da Google utiliza os próprios aparelhos dos utilizadores para detectar atividade sísmica. Quando o abalo é superior a 4,5 à escala de Richter, é enviada uma notificação. O alerta inclui não só a estimativa de magnitude de sismo, como é possível localizar o epicentro e ainda envia várias dicas de segurança. Nas redes sociais, vários utilizadores portugueses confirmam ter recebido o alerta de sismo nos seus telemóveis Android. Quem não utiliza estes sistemas conseguia ter acesso à mesma informação através do sistema de pesquisa da Google. E olhando lá para fora, as exportações dos países do G20 estagnaram no segundo trimestre, depois de um aumento superior a 1% no início do ano e que colocou um ponto final à tendência de contração de 2023. Segundo os dados da OCDE, as exportações das 20 maiores economias do mundo totalizaram quase 4,6 bilhões de dólares entre abril e junho. Na União Europeia, a taxa do segundo trimestre foi negativa, em concreto de menos 0,9%, depois de um avanço de 0,7% nos 3 meses anteriores. A queda é atribuída sobretudo à Alemanha, que é o terceiro maior exportador do mundo, a seguir à China e aos Estados Unidos. O programa do Negócios fica por aqui, já sabe, amanhã temos encontro marcado à mesma hora. Para já, passamos dos mercados e da economia para as 4 linhas, com o Mercado Now, conduzido pelo Rodrigo Guimarães. Até lá, já sabe, fique bem. Este programa foi patrocinado por Banco Inter, Banca de Empresas.